Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre por que 99% da população do Brasil não vai conseguir o que deseja. E eu quero que vocês entendam agora, desde antemão, tá? Que isso aqui é uma reflexão, trata-se de uma reflexão, tudo certo? Eu quero que você entenda toda a mensagem que eu vou te passar, porque provavelmente vai surtir efeito na sua vida, e eu quero que você leve tudo que eu vou falar com uma reflexão pro ano inteiro, tá? Então, tenta buscar mastigar tudo que eu vou falar e colocar dentro da sua vida para que isso realmente surte um efeito prático, para que você hoje ou amanhã, dependendo do horário que você esteja assistindo, ouvindo essa aula, você já consiga aplicar de alguma forma na sua vida, tá bom? Por que eu coloquei esse título? Entenda o seguinte, a maior parte das pessoas tem problemas diversos, né? E um problema maior, assim, que a gente vê é as finanças. Então, dinheiro é um problema global. Dinheiro é um problema que todo mundo vai falar que tem. Se fosse para falar o que você resolveria na sua vida se você ganhasse na loteria, a pessoa já vai falar, resolvi todos os meus problemas, porque todo mundo coloca o dinheiro aqui, na frente de tudo. Na frente da saúde, na frente da família, na frente dos seus filhos e por aí vai. Você coloca dinheiro lá num pedestal, então você olha aquilo ali como uma coisa assim maior do que tudo. Isso é um problema, porque 99% da população do Brasil, eu diria até que é do mundo, vive em prol disso. Porque a gente sabe que só 1% controla o mundo, né? E isso não é conspiração, tá? Isso é uma realidade. São os Rockefellers, as grandes famílias. São grandes famílias que são detentores do poder mundial, do dinheiro, né? As grandes empresas, está centralizado num grupo pequeno de pessoas. Então, as pessoas, elas tendem a viver no que a gente chama de corrida dos ratos, né? Eu não sei se qual cidade vocês estão me ouvindo, mas falando de São Paulo, eu já fui várias vezes para São Paulo e eu já fui no metrô e eu vi, cara, parece um formigueiro, são um monte de gente correndo para lá, para cá, uma vivência muito louca. E aonde eu quero chegar com isso? As pessoas estão em busca de uma coisa só, dinheiro. E assim, se você fosse mensurar, o dinheiro é o problema principal da vida das pessoas. Dinheiro. Tudo se trata de dinheiro. Só que o que acontece? O desejo das pessoas está ligado a dinheiro. Então, dinheiro compra o que elas querem. Dinheiro vai comprar o carro que ela quer, a casa que ela quer. Às vezes o dinheiro compra até saúde, né? Então, assim, saúde eu digo assim, uma boa alimentação e por aí vai. Então, tudo está centralizado no dinheiro. Mas aí o que acontece? As pessoas, elas correm só atrás do dinheiro. Só que elas não entendem certas coisas que estão muito mais profundas, que é o que a gente chama de inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo, Jane? Vamos para uma aula de psicologia aqui. Inconsciente coletivo é como se fosse um grupo seguindo uma mesma ideia. Ou seja, 99% do mundo, vamos falar do Brasil, é melhor, né? Do Brasil está correndo atrás de um bem em comum, de uma ideia em comum, dinheiro. Todos ali estão trabalhando por dinheiro, todos estão trabalhando ali para comer. Mas para comer é preciso de quê? De dinheiro. E por aí vai, né? Tem pessoas que vivem nesse planeta, trabalham, mas não vive, sobrevive, né? Isso é a realidade da maior parte dos brasileiros, cara. Você já parou para analisar que se você é filho hoje, se você não é herdeiro, se você não nasceu em classe média, os seus pais praticamente viveram uma vida onde eles trabalhavam por dinheiro, comiam, trabalhava, comia, dormia, depois trabalhava e por aí via e ficar vivendo nessa rotina. Você já parou para analisar que é essa a vida da maior parte dos brasileiros? Em alguns momentos na minha vida, eu me deparei com esse choque de realidade. Eu, por exemplo, cresci numa família, digamos assim, não estruturada financeiramente. Pelo contrário, a gente viveu coisas perrengues. A gente não chegou a passar fome, mas os meus pais já chegaram a passar fome. Já chegaram a ter experiências de passar fome. Eu não, graças a Deus. Mas muitas pessoas, principalmente os nossos pais, né, dependendo se você tiver uns 30, 40, 50 aí, se seus pais estiverem, você vai perceber que os seus pais viveram uma época meio
sofrência, assim, se você não é herdeiro, né, de família rica, bastada, ou nem é de classe média. Você vai perceber que seus pais viveram essa rotina. Trabalhar, acordar, tomar café, trabalhar, voltar a almoçar, trabalhar de novo. E aí tem gente que continua trabalhando, porque às vezes é 2 empregos ou mais, e continua nesse ciclo, aí volta para casa, assiste uma TVzinha, dorme e volta de novo para a mesma rotina. E aí você vê o quê? O coletivo, ele vive numa ideia muito igual, é um conjunto de comportamento, né? Vocês vão perceber que eu uso muito o termo reprogramado. As pessoas são programadas, na verdade. As pessoas são programadas, é a sua programação mental. Você vai ver que esse coletivo, ele vive o quê? Eles fazem essa rotina que eu falei, de acordar, trabalhar, voltar para casa e dormir. Isso tudo é um programa da mente dele. E já, se você não entende esse conceito, você vai entender. As pessoas vivem isso e muita parte, uma fatia grande do Brasil, vive essa realidade. É acordar, comer o café da manhã e trabalhar, né? E aí ficam vivendo isso. Só que existe um documentário, mas é muito antigo, cara. Se você aí é do desenvolvimento pessoal, você vai perceber que tem um cara chamado Earl Nightingale, que foi um grande mestre, coach, de um cara chamado Bob Proctor. Provavelmente você já deve ouvir falar do Bob Proctor, né? Bob Proctor que trouxe aí essa teoria do subconsciente e do consciente, né? O consciente é 5% de você e o subconsciente é 95% de você, né? E ele faz esse conceito, ele traz esse conceito para a gente, mostrando que a maior parte do nosso comportamento é inconsciente. Enfim, esse cara é super rico, super famoso, mas ele não viveu essa vida, tá? Ele não viveu essa realidade. Por que eu estou falando dele? Porque esse cara que era coach dele, que é o Earl Nightingale, é um nome em inglês, né? Bem diferente. Ele tem um documentário que ele conta uma história que se chama O Maior Segredo, The Biggest Secret and the Road. Aí tá lá, Earl Nightingale. Eu escuto isso quase todo dia. E ó, faz muito tempo, desde 2018, quando eu estava no começo assim dessa busca por entender sobre dinheiro e tudo mais, eu ouvia esse documentário. Cara, é sensacional. Chega um momento lá que ele pergunta assim, ele fala exatamente isso que eu estou falando, tá? Sobre a rotina da maior parte dos brasileiros trabalharem e tudo mais. E ele chega um momento e fala bem assim. E aí eu perguntei para duas pessoas, trabalhadores, né? Que hoje a gente pode chamar de peão. Pessoas trabalhadoras, um peão de obra. Parou numa obra, chegou e perguntou para eles: Ei, fulano, você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo? Os dois não sabiam responder. Na verdade, para falar que os dois não sabiam responder, um falava assim. Um chegava e falava assim: eu vivi. Eu vejo a maior parte. Porque a maior parte das pessoas fazem isso, né? Então é por isso que a gente está fazendo. Basicamente a resposta do cara é isso: é tipo, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Né? E a resposta do outro era: não sei. Então, veja bem, a resposta dos dois é praticamente igual, eles não sabem o porquê. Né? Você está seguindo o que os outros fazem, essa é a sua resposta, você entende? E por que eu estou falando disso? Porque, cara, a maior parte, 99% dos brasileiros vivem isso. E olha que louco. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar a sua forma como você interpreta o dinheiro e entender que dinheiro é energia, e eu não vou chegar a fazer o que aqueles coaches espiritualistas falam, né? Que é dinheiro é energia e que não sei o quê, e fica tudo naquelas ideias vagas. Não, eu trago que sim, o dinheiro é uma energia, porém o dinheiro é uma energia, mas tem como você deixar isso de uma substância na hora que você entende assim, na sua vida prática. Entendi, isso é dinheiro. Dinheiro é energia, mas a gente pode chamar também de dinheiro é uma ideia. Por exemplo, qualquer ideia, vamos supor que você trabalha no emprego e você começa a se sentir insatisfeito com a sua vida no seu trabalho. Você fala, cara, eu preciso sair daqui, eu tô ganhando pouco, eu não tô gostando dessa vida, tá?
eu já tenho 30 e poucos anos, já não tá legal, tá me enchendo aqui, cara, eu quero sair disso daqui. E aí você começa a refletir. Quando você começa a refletir, você entende o seguinte: o que eu tô fazendo não faz bem para mim. E aí você começa a pensar, através de imagens mentais na sua mente, coisas que você poderia fazer para sair dessa realidade. Né? Então você começa a imaginar, imaginar, pensar, e você fica, cara, uau, olha o tanto de ideias que eu tenho para sair disso. Só que você não coloca nenhuma em prática. Partindo do pressuposto que dinheiro é energia, qualquer coisa que você tem de ideia na sua mente como uma forma de ganhar dinheiro, aplicada na matéria, ou seja, na sua vida física, na realidade, digamos assim, na realidade, aquilo pode ser manifestado, ou seja, se tornar algo concreto na sua vida, uma ideia de vender alguma coisa, uma ideia de comercializar um produto, uma ideia de criar uma empresa de algum segmento específico que você vê demanda na sua cidade, ou, né, onde você estiver. E por aí vai. Você percebe que são ideias que fazem se tornar realidade. E aí, quando você coloca essas ideias em práticas e elas geram frutos, elas geram retorno, você ganha dinheiro. E é isso que é a jogada do dinheiro. Você entende? Eu estou simplificando, eu sei, eu estou simplificando. Mas é basicamente isso. Você tem uma ideia, joga para o mercado e, bum, aquilo se torna dinheiro. Porque se, perdão, se o mercado, as empresas, os gerentes, as empresas entenderem como aquilo ali é algo valioso, você vai receber por aquilo. E quanto mais aquilo ali for escasso, ou seja, não tiver dentro das possibilidades ali, digamos assim, no mercado, não tiver pessoas que fazem aquilo que você faz, você tende a se valorizar e aí você tende a ganhar mais dinheiro e aí vira um ciclo de prosperidade que você às vezes olha para trás e fala, cara, como que eu cheguei aonde eu tô? Você entende? É uma coisa natural. Só que para você chegar nesse ponto de naturalidade, você precisa reprogramar sua mente. O que é reprogramar a mente, Jânio? Reprogramar a mente é você mudar a forma como você interpreta alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos pegar dinheiro. Se você cresce numa família onde as pessoas lidam com o dinheiro de uma determinada forma, você vai entender dinheiro exatamente daquela forma como aquelas pessoas entendem. Então, se dinheiro, vamos supor, se você sempre via, quando criança, seus pais brigarem e usassem a palavra dinheiro, botava dinheiro no meio das brigas, você vai crescer com isso, sem pensar. E você vai ter uma briga, às vezes não com alguém, igual o seu pai e a sua mãe tinha, com dinheiro. Mas você vai ter uma briga interna com o dinheiro. Não necessariamente com a pessoa, mas com o dinheiro em si. E isso é algo muito grave, porque a maior parte das pessoas não entendem. Então, entenda. Por que eu estou chegando nesse assunto? Agora, exatamente nesse ponto. Porque, como eu estava te falando antes, maior parte do Brasil, 99%, está correndo atrás de dinheiro, não sabe o porquê e nem entende para que ele quer. Às vezes é para coisa básica, como tipo comer. Tá, mas a vida não é só comer comida. A vida é viver, né? Se fosse para buscar um sentido na vida, é viver, viva a vida. Então, para que você vai ficar segurando a sua vida? Que às vezes você tem 30, 40, 50 anos e você está segurando a sua vida. Num emprego que você está insatisfeito, numa situação onde você não queria estar vivendo. Você nem sabe por que você está aí, mas você está aí. Segurando, como se você estivesse segurando algo muito valioso. Mas o teu emprego não é tão valioso quanto a sua vida, cara. Você entende? Quando você começa a refletir o valor das coisas, você começa a entender, cara, o que é mais valoroso? É o meu trabalho ou é a minha vida, a minha família, a minha esposa? E por aí vai. Você entende? O tempo com os meus pais e por aí vai. O que você valorizar.
Mas se tem uma coisa que a maior parte das pessoas valoriza, é a si próprio. Aquilo que é dele, tempo, vida, saúde, família, pai, mãe, por aí vai. Você entende? Então, as pessoas, elas vivem sem perceber, como se tivessem, sabe aquele brinquedo do hamster? Que o hamster fica correndo? É isso, eles ficam vivendo infinitamente nisso, num looping, a gente chama de looping. É um looping sem perceber o que está fazendo da vida, o que está acontecendo. E aí, uma coisa eu posso te afirmar, se você tiver menos que 30 anos, uma coisa vai acontecer na sua vida, se você não entender o que eu estou te falando. Porque eu estou deixando de forma muito clara, estou até falando devagar, para você prestar atenção. Se você não entender o que eu estou falando, você vai perceber que com o passar do tempo, a vida vai, dar um sopro, você vai olhar para trás e falar, o que eu realizei da minha vida? Além de ficar trabalhando e vegetar na minha vida. Você vai olhar para aquilo ali e vai falar, cara, eu não fiz nada. E aí, quando você começa a olhar que você não fez nada, começa a vir uma das maiores dores do ser humano. Sabe qual que é? A dor do arrependimento. A dor de ficar ali, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu vou fazer? Porque é lógico que as pessoas elas vão analisar isso. Todo mundo que tá batendo os 30 anos ou bate mais idade, olha para trás e reflete isso sempre, 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 sempre. É porque por isso que muitas pessoas nessa idade ficam tristes, muito tristes, caem em depressão muitas vezes, porque elas começam a refletir o que elas não fizeram, o que elas poderiam fazer. Cara, hoje você tem saúde, você pode cuidar do seu corpo, você pode fazer academia, você pode fazer exercício físico, ficar mais bonito, você entende? Ganhar mais dinheiro, testar outras atividades profissionais, não ficar insatisfeito nisso que você está. Aí você fala, Jane, mas eu não entendo por que eu estou vivendo isso, não entendo, não entendo, não entendo. Parece que eu estou sem saber o que fazer, eu olho para minha vida e eu fico fazendo as coisas sem saber por que eu estou fazendo muitas vezes. Eu busco um sentido dentro de mim e vou falar, cara, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer, que senão eu vou ficar parado. Provavelmente você faz isso. Aí eu te pergunto, tá, e aí, vale a pena ficar repetindo a mesma coisa? Sua resposta é não, né? Provavelmente você vai falar não. Provavelmente você vai falar não. Você sabe por que as pessoas vivem isso? Porque elas estão programadas. É simples. Programa. Programa é um conjunto de comportamentos, percepções, visão de mundo e ideias que estão ligadas a uma crença. Jane, o que é crença? Crença é a convicção sobre uma ideia, sobre algo. O que é convicção? Você vai perguntar, o que é convicção? Convicção é uma certeza sobre algo. Ficou mais claro? Então, se você tem uma certeza sobre algo, que aquilo é aquilo ali, não, Jânio, tem que fazer desse jeito, porque é assim que eu sempre fiz e tal. Aí você vai olhar a vida das pessoas e fala, tá, você está fazendo a mesma coisa, você está tentando resolver a sua vida há 10 anos da mesma forma, mas você consegue analisar que está exatamente a mesma coisa até hoje? Você consegue analisar isso? Você consegue parar e observar e falar, realmente, realmente, Jânio, faz sentido, cara. Faz sentido. Eu olho para minha vida e eu estou vivendo, assim, coisas parecidas com o que eu vivi realmente. E a cada ano que se passa, eu vou vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo antes.
E esse looping é interminável, ele não acaba, ele não seca, a não ser que você mesmo fale para si próprio, eu vou mudar. Ah, Jane, então você vai dar uma de coach aqui agora, você vai tentar me motivar? Não é isso. Calma aí, meu gafanhoto, não é isso. Você precisa entender que você hoje não é... Vamos lá, vamos partir, vamos para um... Cadê? Deixa eu ver aqui um negócio. Ó, esse livro aqui é muito legal, cara. Esse livro aqui é muito legal. Deepak Chopra, O Poder Meta-Humano. Eu gosto de reler esse livro. Eu releio todo sempre que eu posso. Todos os dias que eu puder, eu vou reler sempre esse livro. Porque se tem uma coisa que esse livro fala, é que você vai além da matéria, cara. Você vai além do que você imagina que é. Você é como se fosse uma energia, tá? É como se você fosse uma energia. Você não é só isso. Você vai além disso. E essa parte sua, física, ela é mecânica. Xana, o que é isso, mecânica? Cara, presta muita atenção no que eu vou te falar que vai virar uma chave na sua cabeça. Sabe quando o mecânico ele vê um problema num carro? O que ele faz quando ele vê um problema no carro? Ele troca a peça. E quando troca a peça, o carro continua sendo o mesmo. O teu corpo continua sendo a mesma coisa. Mas a performance, o desempenho do carro se torna outro. E o que é isso na prática? Se você hoje está vendo que a sua vida não está andando, que você continua correndo atrás do dinheiro sem parar, e por mais que você corra, você não percebe esse dinheiro aparecer na sua vida, ou você corre atrás do dinheiro, o dinheiro não volta para você, ou você trabalha no emprego, vê que não tem mais, tipo assim, esse retorno que eu estou ganhando não é o suficiente, e você fica só no pensamento, vivendo a mesma coisa. Se você vive nisso, você vive no programa. Então, o carro, que é você, a sua mente, ela tá com defeito. Então você tem que fazer o quê? Trocar a peça para melhorar o desempenho. Entendeu? Jânio, eu tô andando 10 km por hora. 10 km não, perdão. Vamos falar. Tô falando errado. Eu tô andando na velocidade de 40 por hora. Mas, Jânio, eu quero andar 97%. Eu quero andar 97 por hora. Beleza. Só que entenda uma coisa. Para você andar nessa velocidade, você precisa trocar uma peça. Jânio, que peça é essa? Que peça é essa? A peça é as suas ideias, as suas crenças, o que você acredita sobre as coisas. Porque é isso que traz o resultado que você está vivendo agora. É exatamente isso, cara. Entenda uma coisa. Você é basicamente o que você acredita hoje. Então, se você olha para a sua vida hoje e fala, cara, eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, reveja as coisas que te fazem sempre fazer as coisas do mesmo jeito, porque se você está seguindo a sua vida da mesma forma, tá aí o motivo pelo qual você não muda. E eu sei, é difícil, por mais que você fale, faz sentido, Júlio, faz sentido, cara, faz sentido. Mas aí, faz sentido, você vai fazer alguma coisa? Você não vai fazer nada. Por isso que existe nós, profissionais dessa área, para ajudar as pessoas a reprogramar suas mentes. Precisa de uma ajuda para a pessoa falar, ei, você pode mudar e eu estou aqui para te ajudar. E aí começa a te mostrar as peças que estão estragadas. Quando a gente pega as peças que estão estragadas e tira, é a mesma coisa de eu varrer o meu quarto e passar um perfuminho depois. Começa a ficar uma outra energia do que com um quarto sujo. Você entende?
Então, é tudo sobre isso, gente. Se vocês já viram que faz sentido, quiser comentar alguma coisa, já comenta aqui, já aproveita, faz a pergunta, tá? Porque é um momento muito importante para vocês tirarem dúvidas aí, tá? Quando a gente troca a peça que está na nossa mente por outra peça, automaticamente você muda seus comportamentos, você muda a sua visão de mundo, você começa a atrair mais oportunidades e viver uma vida diferente. Viver uma vida diferente por si só já é algo muito atraente para a sua cabeça, para a nossa natureza como ser humano. Porque o ser humano, ele não vive mais como vivia na selva. O cérebro humano, a natureza do humano, ele adora viver sobre excitação, pressão. Pressão. Cara, amanhã eu tenho que caçar, porque senão eu não vou comer, não vou ter o que comer, cara. Não vou ter não vou ter o que dar para os meus filhos, para minha esposa, para, né, a fêmea comer. Pensando lá né, na época mais lá atrás, quando a gente vivia na selva. Você entende? Então você tinha essa pressão. Se você não fizesse nada para essa pressão se manter, a sua vida continuaria exatamente a mesma coisa. E é aí que está o pulo do gato. Precisa mudar essas crenças. Se eu mudar as crenças, eu mudo tudo o como eu enxergo tal coisa. Eu mudo como eu enxergo o dinheiro, eu mudo como eu enxergo a minha relação com o dinheiro, eu mudo como eu opero no mundo. Oportunidades que eu não via, eu passo a ver agora. Por quê? Porque a minha visão sobre o mundo foi mudada. Cara, tem ferramentas, você não está entendendo como essas ferramentas são extraordinárias. Existe uma ferramenta que eu tenho, que é uma ferramenta onde você escuta, você trabalha os dois lados do cérebro para estimular e mudar a sua visão sobre algo. Então imagina, você constantemente receber estímulo dentro da sua cabeça e em 7 dias, 5 dias, tem gente que muda mais rápido. Você muda comportamento, do nada você começa a enxergar as pessoas de uma outra forma. Você fala, Jane, isso não existe, isso é muito doido, isso é feitiçaria. Não, gente. Isso é neurociência, isso é PNL, isso é programação neurolinguística, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que realmente que vocês tenham entendido esse conceito. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Comenta aqui para mim conteúdos também que você acredita que é relevante. Se você sentiu que alguma coisa aqui não preencheu ainda alguma dúvida, ou você ficou com alguma dúvida relacionada a alguma coisa, comenta aqui embaixo também, que eu vou adorar responder e vou sanar suas dúvidas aí o máximo que eu puder. Ideias de vídeo também, vocês podem comentar aqui, que eu também vou estar escutando aí para poder fazer esses vídeos aqui no canal. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula.